Bom, e aí pessoal, como é que vocês estão? Esse é então o primeiro vídeo grande que eu tô fazendo aqui sobre o jogo. Eu não sei muito bem o que falar sobre ele, mas eu vou tentar falar um pouco sobre o que eu pensei para chegar na conclusão de criar ele, né? Bom, como eu falei em alguns shorts, ele é um jogo sobre bolhas, basicamente sobre você embolhar coisas. Então é assim que você resolve os puzzles que vão ter e é assim que você interage com o ambiente também. É uma coisa que eu achei legal. Não tem nenhum jogo específico sobre isso que eu conheça, mas eu usei algumas coisas como inspiração. Somente a fase da água do Mario, somente a do 64. A música dele é muito boa e eu gosto muito das fases. Shell Diver também é uma inspiração. Dave the Diver eu joguei bastante, não tem muito a ver, mas tem a ver com mergulho. Então as fases aquáticas dos jogos foram muito influentes para criar esse jogo. Aí você pensa, nossa, por que um cara vai criar um jogo sobre uma fase aquática, que é uma coisa super chata? Eu também não sei, mas eu criei e tá sendo bem legal para mim. E eu também comecei a pensar sobre como eu faria a movimentação desse jogo, afinal, as fases da água são meio complicadas por causa da movimentação, né? Já que a resistência da água puxa muito e segura muito o player. Então eu comecei trabalhando nisso, basicamente. Esse código que eu estou mostrando é um pouco do que eu fiz, não é tudo, obviamente, mas é principalmente como que a movimentação funciona aí nesse jogo. Eu tentei deixar uma coisa mais suave, né? Como se fosse meio que um peixe nadando, mas não como se ele fosse super ágil e fácil de controlar. Eu queria que fosse alguma coisa tranquila para pessoas que não conseguem jogar com muita frequência, né, para players mais casuais, mas eu também queria algo que tivesse uma curva de aprendizado para quem quisesse realmente aprender sobre o jogo, né? Atualmente não tem nada além da movimentação básica, entre aspas, né, básica. Quer dizer que não tem nenhum dash, não tem pulo duplo, até porque está debaixo d'água, não tem como pular. Mas não tem nenhum extra na movimentação. Mas eu tô pensando em fazer algumas coisas assim, mas eu tô tentando focar na mecânica de embolhar coisas, tá? Esse é o principal aqui do jogo. Mas falando um pouco mais aqui sobre a movimentação, basicamente funciona com aceleração, né? Eu achei que faria sentido, já que quando você nada, você não se mexe automaticamente, você acelera ali, né? Enquanto você está se mexendo, você está nadando. E eu acho que isso combinou bastante com o jogo, com a temática, deixa um ar mais tranquilo, não deixa um jogo tão difícil de lidar. E, bom, me diverti bastante fazendo isso. Eu não tenho muita experiência, mas eu achei alguns vídeos de um cara falando sobre essa movimentação. Talvez eu deixe aqui nos comentários ou na descrição. Mas é isso por enquanto.